Ações de dividendos ou fundos imobiliários? Qual o melhor para você viver de renda? Sou o professor Diego Mota e aqui eu te ensino a investir e lucrar na Bolsa de Valores com dividendos, sem medo, de forma segura. E se você não é por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal para que você possa receber mais conteúdos, né, sobre investimento na Bolsa de Valores, né? Marca seu sininho lá, deixa seu like e compartilhe esse vídeo, que é muito importante para a gente estar levando educação financeira de qualidade para todo mundo, né? Aqui você tem vídeos todos os dias, você tem vídeos, né, sobre falando sobre investimento na Bolsa de Valores, sobre como viver de renda, ganhar dividendos e muito do meu método, o método de investimento leitura de mundo, né? Que é o método de investimento que eu venho aqui ensinando desde 2019 para os meus alunos que estão lucrando, né, com os dividendos, de valorização das suas ações. Inclusive, eu tenho um site, né, professordiegomota.com.br/resultados, onde os meus alunos mostram ali as suas lucratividades, né, com dividendos e valorização das suas ações aqui, aplicando o método leitura de mundo. E o mais interessante é que são pessoas comuns, né? Eu tenho ali músico, dublador, policial militar, né, engenheiro, administrador de empresas, dentista, pessoas comuns, né, que estão aplicando o método leitura de mundo e ganhando essa lucratividade com dividendos. Então, assim, é bem interessante lá. Então, professordiegomota.com.br/barra resultados. Então, lá você vai ter acesso ao resultado dos nossos alunos. E aí, uma pergunta que eu recebo bastante é: tá, professor, eu quero viver de renda, eu quero ter essa renda passiva, ter chegar à minha liberdade financeira, né? E ali meus dividendos, né? Pagando o meu custo de vida. E o que que é melhor, né? Comprar empresas do setor bancário, setor elétrico, que te pagam bons dividendos, então são ações com foco em dividendos, principalmente setor bancário, setor elétrico, seguros também, né? São setores de empresas desses setores pagam excelentes dividendos, ou vou investir em fundos imobiliários, onde eu tenho dividendos mensais. Qual é a melhor opção? Então, antes de você fazer esse tipo de análise, você precisa entender uma coisa chamada de payout. O que é o payout? O payout é o de quanto do lucro da empresa vai ser distribuído em forma de dividendos. Então, quando eu falo lá um payout de 60%, então um payout de 60% quer dizer o quê? 60% do lucro líquido vai ser distribuído em forma de dividendos. Nos fundos imobiliários, né, por ter essa questão de recorrência de pagamento de dividendos, eles têm um payout muito alto, de 90 a 95%. Então, assim, não sobra nada, né, para a empresa fazer reinvestimentos, crescer, tentar crescer mais o seu negócio, nada disso. Porque é a proposta dessa classe de ativos, principalmente, é o quê? Pagar dividendos, né? Então, quase que tudo que o fundo imobiliário ele lucra, o que que ele faz? Ele distribui em forma de dividendos, diferente das empresas. Tem algumas empresas que fazem isso? Até tem, mas a maioria não faz isso. A maioria tem um payout ali, essas boas, o setor bancário, setor elétrico, um payout de 40%, 60% mais ou menos, entre 40% e 60%, que inclusive deve ter até um bom, né, até paga bons dividendos. Só que o seguinte, então, mas a empresa, quando a empresa retém um pouco mais desse dinheiro, desse lucro líquido, né, para o seu caixa principalmente, ela consegue fazer investimentos, ela consegue fazer ter um tipo de segurança em cenários atípicos, né, em cenários adversos. Então, isso dá para fazer ali uma certa manipulação ali dos valores, né, da parte monetária da empresa, para que ela possa fazer, né, investimentos, né, devido a ver uma oportunidade, ou mesmo num cenário atípico, né, de escassez, por exemplo, ela conseguir se passar por esse cenário tranquilamente. Então, os fundos imobiliários não têm muito nessa margem de manobra para poder fazer esse tipo de trabalho. Isso é bom, isso é ruim? Depende. Essa que é a verdade. Depende, né? Às vezes, assim, você que é investidor, né? Você quer ter os dividendos na mão para você poder fazer tomar suas próprias decisões, né? Mas é claro que às vezes dentro de uma empresa, né? Nas suas ações de dividendos, principalmente setor bancário e setor elétrico que pagam mais dividendos, ali você tem uma gestão profissional também que pode fazer um bom manuseio do de capital e fazer investimentos, por exemplo, como adquirir uma outra empresa, fazer, sei lá, né, melhorar ainda mais, fazer uma expansão, investir em tecnologia, numa patente, sei lá. Tem vários tipos de ativos que a empresa pode estar fazendo investimentos. Mas isso é muito da jogada. O que que é interessante fazer aqui? Eu não gosto muito de fazer assim, esse ou aquele. Por que não os dois? Dentro do meu método de leitura de mundo, nós temos ali, por exemplo, né, uma carteira de investimento que eu até comparo com um time de futebol, com defesa, meio campo e ataque. E no meu meio de campo, eu tenho empresas que se adaptam a cenários.
E, por exemplo, os fundos imobiliários se adaptam ao cenário de consumo interno. Então, por exemplo, um fundo imobiliário de shopping center, então está muito ligado ao varejo. Então, o consumo interno no Brasil indo bem, putz, é um cenário positivo. De logística, galpões logísticos, né? Eu gosto muito até desse setor de fundos imobiliários. Então, pô, se a logística, o Brasil indo bem, claro que a logística cresce junto. Então, os fundos imobiliários vão poder alugar mais, né, galpões logísticos para isso. Então, eu posso ter ali, né, fundos imobiliários entrando na minha carteira de investimento ali no meu meio de campo. E na minha defesa, né, eu vou ter o quê? Setor bancário e setor elétrico. Então, dentro da minha carteira de investimento, com defesa, meio campo e ataque, eu coloco essas empresas de ações de dividendos, que a gente está chamando aqui, que são principalmente setor bancário e setor elétrico, na minha defesa, né? E no meu meio de campo eu coloco ali os meus fundos imobiliários. Então, ali eu separo dessa forma. E também, é claro, no meu meio de campo eu tenho ali o cenário de dólar alto, né? Então, por exemplo, uma exportadora como a Vale, a Tupi, são empresas que ganham, né, com dólar alto, né? Quando o dólar está muito alto, os fundos imobiliários não ganham tanto, então eu consigo ali ter uma compensação. E é claro que eu tenho o meu ataque, né? Já gravei vídeos falando aqui sobre o ataque, sobre as minhas pimentinhas, né? Que são aquelas empresas small caps que ninguém tá vendo, que tem aqueles grandes upside maravilhosos, valorização e tudo mais. Então, dessa forma, eu consigo ter aqui uma carteira muito equilibrada, com ações, né, de dividendos, setor bancário, setor elétrico, com fundos imobiliários, com exportadoras que ganham no cenário de dólar alto e também com aquelas small caps, aquelas empresas que são aquelas valorizações altas, né? Então, aqueles upside maravilhosos, como Magazine Luiza, PetroRio, né, que eu tive na minha carteira de investimento. Então, eu consigo ter o quê? Um equilíbrio na minha carteira de investimento, e a palavra certa é essa, é equilíbrio, né? Ah, essa ou aquela. Você pode ter um equilíbrio dentro disso. Normalmente eu boto 50% na defesa, né, setor bancário, setor elétrico, 20% no meu meio de campo, né, com as exportadoras e os fundos imobiliários, e no meu ataque, né, eu boto mais ou menos 30% do meu patrimônio para poder investir. Então, dessa forma, eu tenho uma carteira equilibrada, segura, né, e extremamente lucrativa, porque eu vou ganhar tanto com os dividendos mensais ali dos fundos imobiliários, com grandes dividendos do setor bancário, do setor elétrico, e também ganho com a valorização, né, das minhas ações para ter aqueles grandes upsides. E aí, assim, com a carteira equilibrada, seguindo aqui o método leitura de mundo, é por isso que você for entrar no site, né, professordiegomota.com.br/resultados, você vai ver ali muitos alunos mostrando sua lucratividade, né, com as ações e fundos imobiliários, putz, de uma forma, assim, extremamente interessantíssima, porque ele é um ganha-ganha-ganha, né, é um ganho ali com os dividendos, é um ganho ali dos fundos imobiliários, é um ganho com os dividendos ali das suas ações, é um ganho com a valorização também dessas pimentinhas, né? Mas sempre com equilíbrio. Não vai encher sua carteira de investimento de pimentinhas, não vai encher sua carteira de investimento só com fundos imobiliários, nada disso. Né? Eu sempre falo, é igual você pegar um time de futebol e só colocar atacante, ou só colocar zagueiros. Não, tem que ter um equilíbrio para que você possa ter lucratividade e também segurança. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal. E todos os dias tem conteúdo sobre investimento na Bolsa de Valores, com foco em longo prazo e foco em dividendos. Abraço, pessoal. Até a próxima.